palavra do bom Deus nos diz assim, em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse é que eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Nosso Deus e nosso Pai, nós rogamos a Ti que o Senhor, na sua misericórdia, nos ajude, Senhor meu Deus, a ler a Tua palavra de forma correta, que o Senhor nos ajude a aplicá-la corretamente em nossa vida, para que tudo nos vá bem. É nossa súplica, em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa luta interna de cada dia. A nossa luta interna de cada dia. O apóstolo Paulo, nesses versículos que nós lemos, ele está dando continuidade a um discurso que começou lá no versículo 7. Tá? Nos primeiros 6 versículos, ele vai estar falando dando algumas informações ou partilhando de algumas coisas com a igreja em Roma sobre o casamento, e depois ele vai começar a falar da lei. Se a lei é pecaminosa, se é boa ou não é boa, ou coisa desse tipo. Aí ele vai falar que a lei é boa, a lei é santa, só que ao mesmo tempo ele vai falar que ele só sabe que ele peca porque a lei mostra isso. Ele só sabe que o que é cobiçar porque a lei diz, não cobiçarás. Então aí, na hora que eu descobri que eu não podia cobiçar, eu comecei a cobiçar. E aí toda a sorte de cobiça, eu comecei a entrar nessa coisa, e ele vai falando dessa questão, então o que eu faço, e não sei o quê, e ele fala também de Jesus como aquele que nos ajuda e nos socorre, e ele mostra como o pecado é problemático nisso, que a lei nos aponta nessa direção, ou seja, na direção dos nossos erros. Até que ele chega no versículo 14. E no versículo 14 ele começa a falar umas coisas interessantes, como por exemplo, olha gente, as coisas que eu quero fazer eu não faço, mas as coisas que eu não quero fazer eu faço, as coisas que são boas e eu sei que eu deveria fazer eu não faço, mas as coisas que eu odeio, que eu aborreço, eu acabo fazendo. Olha só, eu sei que não era para eu ter feito isso daí, mas lá na hora eu acabei fazendo e eu estou todo lascado, porque por causa disso eu estou consentindo na verdade com a lei, eu estou falando, a lei está me falando que eu estou errado, e agora que eu estou fazendo eu estou errado mesmo. Por quê? Porque lá dentro do meu ser eu sei que eu não deveria estar fazendo isso, mas na hora de colocar em prática eu tenho uma dificuldade lascada e eu acabo fazendo o oposto daquilo que eu deveria fazer. Eu sei que não é bom, mas eu acabo caindo naquilo que não é bom e deixo aquilo que é bom para lá. É mais ou menos esse o conflito de Paulo. Tá? Sintetizando esse texto, que é um texto complexo, essa é a primeira coisa, e que tem uma série de discussões. Uma das discussões entre os comentaristas bíblicos, entre os biblistas, se dá, por exemplo, se Paulo está falando de um período que ainda ele não conhecia Jesus, para um período que ele conhecia Jesus. Ou seja, quando ele está falando dos versículos 14 até o 25, se ele não está falando da época que ele ainda não conhecia o Senhor. Só que 99,9% dos biblistas vão dizer, sim, ele está falando já de quando ele conhecia o Senhor. E por quê? Por causa das informações que o texto nos traz. Quando a gente chega perto de um texto desse, a gente vai descobrir a gente. É legal, porque você vai conhecer você. Eu vou conhecer a mim.
É mesmo? É, e você vai descobrir porque você é assim. Eu não estou dizendo que é uma coisa boa esse jeito que você é, tá bom? Só estou falando que você vai descobrir porque você é assim. Como assim, pastor? Bom, vamos lá. Partir do princípio que nós somos cristãos, tá bom? Esse é o ponto de partida para o texto. Somos cristãos. Pastor, eu não tenho certeza. Vamos partir do princípio que nós somos cristãos, tá? Bom, partir do ponto de partida que eu sou cristão. Enquanto cristão, eu tenho o saber. Esse saber que foi trazido por Jesus na minha vida. Por quê? Porque eu sou cristão. Se eu sou cristão, Jesus está em mim. Tá bom? Por meio do Espírito Santo. E é aí que eu sei por dentro o que eu tenho que fazer. Por dentro eu sei como eu tenho que falar. Por dentro eu sei como eu tenho que me comportar. Por dentro eu sei como eu tenho que caminhar. Por quê? Porque à medida que eu vou aprendendo da palavra de Deus, Deus vai me revelando. Eu espero que vocês sejam assim, procedam assim, abandonem isso, abandonem aquilo, tá? E talvez você fale, isso é lá no Antigo Testamento. Você pega o Novo Testamento, vai ter um monte de não façam mais isso, não ajam mais dessa maneira, larguem mão disso, não ajam mais daquela maneira, não sejam mais como o velho homem, esse. Tem um monte de prescrição no Novo Testamento de coisas que nós não podemos fazer e de coisas que nós precisamos deixar. Então a gente não precisa de muita coisa, a gente pode ficar ali no campo do Novo Testamento mesmo. E a gente vai aprendendo essas coisas, irmãos. E quanto mais a gente vai tendo contato com Deus, mais disso a gente vai aprendendo. E a gente vai deparando, por exemplo, como a gente tem que se portar. A gente vai vendo Jesus e a gente vê como é que Jesus fazia, como é que Jesus andava, como é que Jesus olhava o outro. E essas coisas assim. Então a gente vai aprendendo, a partir disso, no nosso íntimo, como nós devemos ser. Como nós devemos agir. Como nós devemos proceder. Que tipo de postura nós devemos ter. Só que existe o lado externo. E esse lado externo é onde o apóstolo Paulo fala que a gente tropeça. Por quê? Porque, mesmo perdoados em Jesus, o pecado não deixou de estar atuante na nossa vida. Como assim? A gente ainda peca. Se o pecado não estivesse atuante em nossa vida, nós nunca mais na vida pecaríamos depois que conhecêssemos a Jesus. Só que essa não é a verdade. Nós pecamos. O que a Bíblia diz é que aquele que conhece o Senhor não vive na prática do pecado. É diferente, tá? Lá em 1 João. Tá? Não vive na prática. Tirou isso, vai pecar sim. Por quê? Porque ainda somos suscetíveis a erro. E é aí que entra essa coisa. Por exemplo, tá? O sujeito, ele se aborrece com uma pessoa, e ele está muito bravo com a pessoa. Mas ele sabe que o desejo de Jesus é que ele resolva aquilo com a pessoa, mas resolva de um jeito civilizado, de um jeito legal, de um jeito bacana, conversando, colocando os pingos nos i, liberando ali todos os perdões necessários para a vida tocar em paz dali para frente. Todo mundo sabe disso. E aí o cara fala assim, eu vou lá falar com fulano. Eu vou. Eu não vou deixar esse negócio assim, porque eu tenho que resolver isso para ter paz no meu coração. Mas eu vou chegar lá e eu não vou deixar essas coisas que ele fez comigo tomar conta lá na hora não, e eu vou resolver isso na maior paz possível, e a gente vai conversar e vai dar tudo certo. E ele vai. Faceiro, porque eu orei. Eu orei. E uma hora dessa eu vou falar de oração. Eu orei e eu coloquei as coisas diante de Deus. Depois que eu orei, tudo vai dar certo. Isso é uma das maiores ilusões que existe na cabeça do crente. Depois que eu orei, tudo vai dar certo e blá, 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 blá. Não vai, tá bom? Mas eu não vou falar de oração. E por aí, vai adiante. Aí ele chega lá na casa do fulano. Bate palma. Fulano, vem falar um negócio assim. Aí o fulano fala assim uma coisinha para ele, já não gostou daquela coisinha. Dali a pouco ele está batendo boca com o fulano. E fala um monte de absurdo para o fulano. E fala toda aquela tal coisa que estava aqui, ó, engasgado, que estava me sufocando. E você solta de qualquer jeito na cara do fulano. E você sai de lá bufando, mas ao mesmo tempo se sentindo aliviado, que você pôs para fora tudo que você sentia. Você pecou terrivelmente, porque tudo aquilo que você devia ter feito, você não fez. Não fez. Porque não era para ter resolvido a coisa daquele jeito. Era para ter resolvido a coisa do jeito que Jesus esperava. Você sabia o que você tinha que fazer. Você sabia o que você tinha que falar. Você sabia como você tinha que se comportar. Mas na hora você não fez nada daquilo. E agora, pastor? Agora que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu aborreço, esse eu faço.
Esse é o problema. Mas pastor, não tem mais pastor, gente. É bem desse jeito que a gente procede, infelizmente. O cara fala assim, eu não vou mais, sei lá, não vou mais falar palavrão na minha vida, porque palavrão errado Jesus não quer, minha boca é para louvar Jesus. Sua boca é para louvar Jesus, porque você não tem duas. Né? A Bíblia diz, você tem uma boca. Então, é dela que você solta mentira e é dela que você solta louvor. Então, cuida disso aí. Porque se a gente tivesse duas bocas, né? Saía lá de casa, deixa eu pegar a boca da igreja. E eu adoro o Senhor com a boca da igreja. Chegou em casa, eu tiro. Vou pegar a boca de xingar os outros, tiro. Agora eu vou catar a boca de elogiar a minha mulher, tiro. Agora eu vou tirar. A gente fazer essas coisas, ia ser muito mais prático. Porque no dia do juízo vai que a gente está com a boca de louvar a Deus, né? A boca suja já ficava em casa mesmo e a gente ia por coisa. Mas não funciona assim, não. Não funciona, gente, tem uma boca. Aí você fala, eu não vou mais falar. Aí tu pega, leva um tropeção e pum! Aí o bem que você queria fazer, você já não fez, mas você acabou de soltar uma dessa. Ouviu um padre contando uma ilustração? Um padre, pastor, é um padre, eu vou mentir, eu vou falar que é um pastor, não era um pastor, era um padre. E o padre estava contando uma ilustração que ele falou assim que um determinado padre estava esticando uma cerca num sítio e um molequinho estava olhando. E o padre lá batendo os pregos, ajeitando aquilo, e o menininho olhando. E o padre começou a ficar incomodado com aquele menininho olhando. Ele falou, quer ajudar? Ele falou, não quero não. Você está precisando de alguma coisa? Não estou não. E o padre continuou fazendo o serviço, e o menininho ficava lá. E ele chegou e falou assim, por que você não vai para sua casa? É porque eu quero saber o que é que um padre fala quando ele dá uma martelada no dedo. Por quê? Porque talvez quando você der a martelada no dedo, aquilo que você nem sequer deveria sair pela sua boca, porque é o mal que você aborrece, tu solta tudo, cara. Tu solta tudo. Você fala, eu vou acertar as coisas lá com a minha mulher hoje. O mal que você não queria fazer, você acabou de fazer. Você piorou a situação na sua casa. Piorou. Por quê? Porque você não procedeu, você não falou, você não agiu tal qual aquilo por dentro você sabia que deveria fazer. Por dentro a gente fala assim, eu vou lá, como a gente está aqui na beirada do Paraguai, né? Eu vou lá no Paraguai e eu vou me conter, porque eu não posso gastar o dinheiro, porque eu estou tanto de luz para pagar, estou com tanto de dinheiro para pagar, eu vou me conter, porque eu não vou ser tomado pela cobiça. Mas todo mundo sabe que depois que passa aquela fronteira, passa um demônio, né, e vai na pessoa e o treco da cobiça acende. E aí ele sai, né? Rumo ao Paraguai, feliz, porque a única coisa que ele vai fazer, se der, é tomar um daquele sorvete que tem lá, né? Não só isso. Só isso. Aí ele chega lá, porque ele não tem dinheiro, mas ele consegue gastar o dinheiro que não tem, porque ele viu um negócio que está em conta, que ele não precisa, viu outro negocinho que está em conta, que ele vive muito bem sem, e outro negocinho que é uma beleza de pôr na estante, que ninguém precisa daquilo na estante, mas ele compra. Ele sai de lá com meia dúzia de sacola, feliz da vida, porque ele não vai pagar a conta de luz esse mês, porque ele gastou o dinheiro da conta de luz no Paraguai. Por quê? Porque o bem que eu quero fazer, se eu não faço o quê? Eu não vou me entregar à cobiça, mas chegou lá, bateu meu olho no negócio, a cobiça acendeu e eu gastei o dinheiro que eu não podia gastar. Pastor, gente, é muito prático isso na verdade na nossa vida. Só que o grande problema desse negócio, e eu poderia ficar falando aqui em 1.500 coisas desse tipo, do menino no computador que diz que jura por Deus que nunca mais vai acessar aquele site de mulher pelada e ele acessa de novo. E o cara lá que diz que nunca mais na vida vai olhar para o traseiro da mulher e ele olha de novo. Para o cara que diz que nunca mais vai se insinuar para outra mulher, ele se insinua de novo. Para o cara que não sei o quê, porque ele sabe que ele não pode fazer, mas ele faz. Eu poderia citar 500 exemplos disso, só que o grande problema aqui do texto não é exatamente esse, é como eu lido com isso. Porque o apóstolo Paulo está, olha, o mal que eu quero, que eu não quero fazer, eu faço, eu estou fazendo um negócio que não está certo, e isso está arrebentando ele. Essa é a grande questão, na verdade. Por que está arrebentando ele? Porque o padrão de pessoa, o tipo de ser humano, aquele padrão de gente que ele tinha que ser, ele não consegue ser. E ele não consegue ser porque ele acaba dando vazão à carne e não vazão ao espírito.
Por isso que ele fala que ele é carnal, mas ele não é carnal no sentido que ele está perdido. Ele é carnal porque ele está dando ouvidos, sim, à carne. E nós estamos falando de um cara chamado Paulo, apóstolo. A gente não está falando do pastor João. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, que tem uma consagração diante de Jesus medonha, assombrosa, que é o cara que está vacilando, ele está falando, só que isso arrebenta ele. Por que arrebenta ele? Porque ele quer viver de uma maneira que em todos os aspectos, por dentro e por fora, ele agrade ao Senhor, mas ele não consegue, então ele continua tropeçando. Não quer dizer que toda hora o apóstolo Paulo está tropeçando, quer dizer que em determinados momentos da vida ele ainda tropeça, porque se a gente está tropeçando toda hora, a gente não se converteu coisa nenhuma, para começo de conversa. Tá? Para começo de conversa. Se a gente está tropeçando toda hora, não se converteu não. Pode começar a meter o seu joelho no chão e falar assim, ó, Senhor, me perdoa e vem aqui na minha vida, habita na minha vida, porque eu estou do mesmo jeito de antes. Então, não teve transformação na sua vida. Então, está precisando de conversão. O apóstolo Paulo fala, ó, está acontecendo isso e isso, só que são momentos na vida em que ele deveria mostrar uma postura e não mostra. Momentos na vida em que ele deveria ter uma atitude que ele não tem. E isso arrebenta ele. Por que incomoda, pastor? Incomoda pelo simples fato de que o Espírito de Deus na minha vida urra. E na hora que ele urra, ele fala, tu pecou. Você fez de novo. Você tropeçou. E isso machuca a gente. Machuca a gente porque a gente se sente frustrado. Se sente frustrado porque eu não fui aquilo que eu tinha que ser. Eu não falei do jeito que eu tinha que falar. Eu não me mostrei do jeito que eu tinha que me mostrar. Eu não atendi as expectativas da pessoa mais importante da minha vida, que no caso é Jesus. Não fiz. E é aí que ele grita, miserável homem que eu sou. Por que ele é um homem miserável, um homem pobre, um homem dessa situação? Porque ele continua errando. Porque ele ainda está gritando dentro de si, está falando, aquela coisa que era para ser não é. Não é, pura e simplesmente não é. Porque eu estou me estourando aqui. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu adoro ao Senhor, eu me porto, me esforço, mas ontem eu vacilei e eu não fui atento, e eu pequei, e eu agi de um jeito que não era para ter agido, e eu sabia que não era para ser daquele jeito, e ainda assim eu fiz. Miserável homem que eu sou. Quando a gente não sente nada disso, a gente não se converteu. Por quê, pastor? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O grito de Paulo, a inquietação de Paulo, a dor de Paulo, ela se dá justamente porque houve uma mudança na vida dele. Houve uma transformação na vida dele. Houve um Jesus que agiu no coração dele. Cara, gente que não tem Jesus no coração, gente, é muito simples. Tá? Vamos lá. Marido. Vou usar um exemplo, tá bom? Marido. Embaixo da palavra marido, sem vergonha. Aí o que tem? O sujeito não tem vergonha. Então o que ele faz? Passa lá a moça bonita, ele junta lá com os amigos e fala assim, eita, hein? Rapaz, se ele já passou dos 40 e fala assim, quando era novo, mas não dispensava de jeito nenhum, pegava facinho aquilo ali, hein? Eita saudade. E eu falo, é nada, os meninos falam, é nada, rapaz, duvido. Ei, rapaz, se eu te contasse a minha história da minha juventude, e não sei o quê, e aí passou também, eita, olha ali, olha aí, eita coisa mais linda, e ainda faz, dependendo do nível de beleza do sujeito, ele ainda consegue falar assim, isso aí é a coisa mais linda, não aquela coisa que está me esperando lá em casa, e não sei mais o quê. Pastor, homem não fala isso, homem fala isso toda hora. E minhas investigações, eu descobri que até as cantadas de quando eu era moleque, os moleques de hoje usam. Nem para isso eles conseguiram dar uma melhorada. E eu estou falando, né? E ó que eu, usando palavras de outro pastor, eu saí do mercado faz muito tempo. Né? Já tem 24 anos que eu estou fora do negócio, desde os meus 19 anos de idade. E tem
Cantada que moleque usa hoje ainda. Fala assim, eles ainda falam isso para vocês, e vocês ainda acreditam? Nem os 6 evoluíram, estão entrando nessa cantada ainda. Não é possível. Mas qual que é o medo do sujeito? O medo do sujeito é a mulher dele ver. Ele não tem medo, gente. Ele não tem aquilo no coração de que eu estou fazendo errado. O medo dele é a mulher dele ver, porque se a mulher dele ver, ele está lascado. Porque aí ele explica, Benzinho, não é bem assim, eu só estava brincando com os meninos, não sei o quê. Aí ela já passou em cima dele. Passou em cima dele. E se eu catar as irmãs aqui, sentar e falar assim, se eu catasse seu marido olhando outra mulher, fazendo piada e comparando com você, como é que você faria com o dito cujo? Nem abram a boca. E vocês também, vocês sabem que a coisa ia ser feia, né? Por quê? Porque não dá. Mas o cara não sente nada, ele tem medo dela. Do quê? Da reação dela, do que ela vai fazer. O problema dele não é com o Espírito Santo. Porque se ele tivesse um pingo de Espírito Santo na vida dele, ele nem olhava para trás na mulher que passou. Se ele tivesse um pingo de Espírito Santo na vida dele, ele não fazia piada sobre aquela menina. Se ele tivesse um pingo de Espírito Santo na vida dele, ele jamais ia mencionar a estupidez de dizer quando eu era menino e não sei o quê, aí sim, não faria esse tipo de coisa. Mas não tem o Espírito Santo. E ele também não sente nada, o medo dele, a mulher dele vê. Que é o mesmo jeito do menino que é adolescente, ou a menina que é adolescente, que sabe que está errado. Tá bom? O que ele vai fazer? Como é que é o nome de hoje? É crush, né? Crush é alguma coisa doce, né? Que as pessoas comem. Arruma essa coisa. Pecado, tá bom? Pecado. Do mais puro pecado. Por quê? Porque não funciona isso aí não. Mas aí arruma. E todo mundo sabe, porque crente na igreja é ensinado desde moleque que não é para ficar com os outros não. É ensinado desde pequeno que é para namorar, noivar e casar. Pastor, namorar, noivar e casar. Abre aspas. Se um dia um filho meu chegar em mim e falar assim, papai, conheci uma pessoa, e eu vou morar junto com essa pessoa, eu falo, vai? Vai. Volta aqui quando você estiver casado. Como é que é? Porque eu não vou te dar um sabonete. Você não conte com a minha ajuda para absolutamente nada. Não te criei para isso. Amigar? Filho meu? Filho, isso é bom isso é no cartório, juntar a grana e pagar isso daí e fazer a coisa bonitinho, porque eu não criei filho para amigar, não. Mas como não, pastor? Oxe, eu casei com 19 anos, gente. Eu nunca pensei nisso. Eu falei, casar. A primeira coisa que eu fui ver era quanto custava. Paguei e casei. Simples. Simples. Não é mais simples porque não tem jeito. Quer ser homem? Quero. Então ela vai agir igual ao homem. E quer ser respeitada? Faz o homem agir igual ao homem. Ponto. Tá bom? Fechou aspas. A menina sabe que não é para ela ficar com o bonitão lá. O menino, pastor, o menino é mais besta, demora um tempão, dependendo do menino, para até pensar nessas coisas. Mas vamos lá. Mas tá, o menino, eventualmente, olhou e vai morrer de vergonha 500 dias até ir lá para cantar a moça, morre de medo de levar um fora, então tem todo aquele problema. E de cada 500 casos, esse é o grande problema, 99% é as meninas que vai para cima do cara e falam assim, e aí? Vamos ou não vamos? Seja bem-vindo ao mundo moderno. E ela, como a gente hoje vive na modernidade, né? Combina lá com o rapaz no celular. Mas na surdina, né? Aí pai e mãe falam assim, porque pai e mãe é esperto. Vira e mexe, eu estou pegando e olhando. Tudo dessas conversas eles apagam. Você pode pegar e olhar. Aí morrer olhando. Na hora que tem o negócio com o tal do crush, elas apagam. Não fica uma conversa lá. É responder, aperta o dedo, exclui, porque ai de mim. Ai de mim. Mas qual é o problema da guria ou do guri? Que está aí com o crush. O problema é simples, gente. Por que eu não sinto nada lá no meu coração, bem que eu quero fazer, eu faço, não faço?
Porque, por simplesmente, ela não tem problema nenhum com isso. Como se tiver algum resquício de Espírito Santo na vida desse tamanhozinho, se tiver, o medo da menina é: ai se meu pai vê isso. Ou, ai se minha mãe vê isso. Por quê? Porque você já pensou, você dá aquela combinada inteligentíssima e vai lá ser para que canto, não é mesmo? E dependendo da sua idade, teu pai não deixa você sair de noite, você vai enrumar isso de dia. E a luz revela tudo, né? Porque é de dia. E teu pai, porventura, vai passando bem naquela rua e pega quem? Você. E o homem coça o olho e fala assim: meus olhos me enganam? É minha filha? O que faz minha filha pendurada nos lábios daquele rapaz? Pai com paciência, ele para, deixa a criatura chegar em casa e arranca o couro dela em casa. Pai sem paciência, ele abre a porta e dá um berro: fulana! E o rapaz se urina todo na hora. Porque se o pai tiver o meu tamanho, o tamanho do Alcindo, ele vai, né? Olha o tamanho desse homem, morri. E aí o que vai acontecer? Até ela explicar para o pai dela o negócio, não tem problema com Jesus, gente. O problema é o medo do pai. O problema é o medo da mãe. Ou daquela pessoa desgraçada lá na escola que me dedura. O problema é isso. Mas por quê, pastor? Porque se o bem que existe em mim é Jesus Cristo, o meu corpo é de Jesus Cristo. E eu sei que Jesus Cristo não me quer ir por aí agarrado nisso, agarrado naquilo, pendurado em rapaz, esse, aquele outro. Jesus me quer cuidando da minha vida e esperando o momento certo das coisas. E no momento que tiver que me envolver lá com o rapaz, ou o rapaz lá com a moça e coisa e tal, vai ser no momento em que, pai, esse daqui é fulano, pai, essa aqui é fulano, e assim, 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 e não sei o quê, para fazer as coisas direito, de uma forma que a família abençoa aquilo que eles estão querendo fazer. Por quê? Porque o bem no meu coração, aquilo que está dentro de mim, urra, e se eu vacilo, eu falo: pequei, entristeci o meu Deus. Vocês estão entendendo o drama do negócio? Por isso, se eu faço e justifico o meu pecado, se eu faço e acho desculpa para o meu pecado, se eu faço e jogo as coisas nas costas de outra pessoa, não tem problema dentro do meu coração. Por quê? Porque eu estou tentando tirar o meu corpo do caminho. Porque se eu tivesse Jesus no meu coração, eu diria: miserável homem que eu sou. Eu pequei de novo. Eu vacilei de novo. Eu procedi de uma forma que Deus não queria outra vez. Eu tropecei outra vez. Isso machuca de um jeito que a gente urra, meus irmãos. E aí o apóstolo Paulo diz: mas graças eu dou a Deus por Cristo Jesus. Mas por quê? Porque lá no capítulo 8, no versículo 1, diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é por isso que ele dá louvor a Deus por Jesus Cristo. Porque no versículo seguinte ele fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é por isso que ele louva, porque ele sabe que mesmo tropeçando e mesmo doendo, Deus ainda assim não o condena. Deus o acolhe. Deus o permite ficar na presença dele, porque Deus, na sua bondade, estende sua misericórdia. E minha pergunta a você é muito simples: dói? Quando você, pura e simplesmente, tropeça, você diz: miserável homem que eu sou? Dói no seu coração? Você fala: o bem que eu queria fazer eu não fiz, o mal que eu aborreci eu fiz de novo. Isso te dói, te incomoda, te machuca? Quer viver melhor?
Conselho número 1 desse pastor: se você não sente nada, converse com Jesus, peça perdão a Ele e se converta. Jesus não espera que você se considere cristão. Jesus espera que você seja cristão. É diferente. Então se converta. Segundo, você se converteu e você já não está sentindo mais essas coisas assim, então está na hora de orar, porque você está se desligando de Deus. Você está se distanciando de Deus. Porque você não sente mais o peso de quando você peca. Você não sente mais tristeza no seu coração quando você peca. Então está na hora de você chegar diante de Deus e falar: Senhor, me acolhe no teu seio, porque eu estou saindo da sua presença. E eu estou dando vazão à minha carne e não ao teu espírito. E se você tem caminhado na presença de Deus, e quando você tropeça, isso te machuca, você fala assim: poxa, o meu corpo, que eu tanto queria que tivesse tudo certo andando com o Senhor, não só na minha cabeça, mas nos meus gestos, eu errei. Aí você fala: Senhor, eu sou um miserável, mas eu te agradeço por Jesus Cristo, porque nele eu encontrei seu perdão, e nele eu sei que eu posso melhorar. E aí, pastor? E aí, conforme você vai se santificando, você vai descobrindo como isso dói mais. Por quê? Porque você vai ficando tão perto de Cristo, que quando você tropeça, aquilo te rasga por dentro. Te fere profundamente, porque Cristo te é importante demais. Mas sempre você dá graças a Deus por Cristo Jesus. Por quê? Porque ainda somos humanos, queridos. Eu não vou escorar na minha humanidade para justificar que eu sou pecador. Mas eu vou saber que a minha humanidade é frágil. Mas o meu Deus é poderoso para me dar condições de sair disso. Porque eu creio demais em Deus para viver no pecado. Eu amo tanto Jesus que eu abandono os meus maus hábitos. E aquilo que me é difícil abandonar, me dói quando eu tropeço. Porque eu amo Jesus demais. Demais. E eu quero pedir a vocês que se coloquem em pé nesse instante. E nós vamos cantar uma canção agora. E nós vamos pedir nessa canção, e eu queria que você cantasse como se fosse uma oração. Como se fosse uma oração essa canção. E rogasse nessa canção que o Senhor te levasse realmente para perto dele. Que o Senhor te levasse para aquele lugar onde você realmente escuta a voz dele. Para aquele lugar onde a sua intimidade com Deus realmente é possível, é vivenciada, se expressa, é sentida, é palpável. Palpável. Para que você saia daqui essa noite não gritando: miserável homem que eu sou, mas gritando: graças dou a Deus por Cristo Jesus. Por quê? Porque nenhuma condenação há sobre minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Então faça dessa canção nesse instante uma oração, uma expressão do seu desejo de viver de verdade na presença do Senhor, e quando tropeçar, sabendo que o perdão de Deus é possível em sua vida. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso ouvir tua voz,
ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Faz em mim tua vontade, pois só da tua vontade posso me completar. Posso me completar. Eu posso me completar. Posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Senhor Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor em oração nesse instante e rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a verdadeiramente, ó Pai, chegarmos, ó Deus amado, perto do Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus bendito, a caminharmos, ó Deus amado, com o Senhor, ó Deus, sermos do Senhor, vivenciarmos, ó Deus amado, uma vida de profunda comunhão contigo, ó Deus. Que seja, Senhor meu Deus, o anseio do nosso coração, abraçar ao Senhor, ó Deus amado, cada dia da nossa vida, Senhor. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, das nossas imperfeições, sabemos, ó Deus, que muitas vezes vacilamos, muitas vezes tropeçamos, e ó Deus, isso nos dói, isso nos machuca, Senhor. E eu te peço, ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus amado, que seja o Senhor, ó Deus, verdadeiramente, ó Pai, o amado da nossa alma, Senhor. Que seja o Senhor, ó Deus amado, verdadeiramente o nosso Deus. E que nós, ó Deus amado, estejamos, ó Deus, verdadeiramente, ó Pai, nos rendendo ao Senhor, rogando ao Senhor que nos preencha com Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, Senhor meu Deus, a vivermos em santidade. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a abandonar os hábitos, ó Deus, do velho homem. Que o Senhor nos ajude, ó Deus amado, a priorizar, ó Deus, o Senhor em nossa vida. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a colocar o Senhor como centro da nossa vida. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vivermos, ó Pai, de uma maneira onde, ó Deus amado, o Teu Espírito Santo, ó Deus, ocupe todo o nosso ser, ó Pai. E com isso, ó Deus, tenhamos força, Senhor, vinda do céu, ó Pai, para superar, ó Deus amado, essas limitações, superar, ó Deus amado, a nossa carnalidade, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que o Senhor, ó Deus amado, esteja, Senhor meu Deus, mexendo, ó Pai, com as nossas vidas, mexendo, ó Deus, no íntimo do nosso ser, de tal forma que nós, ó Deus amado, consigamos, ó Deus, verdadeiramente, ó Deus amado, dizer não, ó Pai, dizer não a tudo aquilo, ó Deus, que quebra a nossa comunhão contigo, dizer não, ó Deus, a tudo aquilo, ó Deus, que sacrifica, Senhor meu Deus, a nossa vida contigo, ó Deus amado, que rompe, Senhor meu Deus, muitas vezes, ó Pai, uma intimidade, ó Deus, que estávamos construindo com o Senhor.
em nome de Jesus, ó Deus, põe a sua mão, ó Pai, e nos aparta, Senhor meu Deus, nos aparta, Senhor meu Deus, de tudo aquilo, ó Pai, que vem, Senhor meu Deus, contribuir, ó Deus amado, para o pecado em nossa vida, Senhor, e nos aproxima, Senhor meu Deus, a tudo aquilo, ó Pai, que faz contribuir para a plenitude do Teu Espírito Santo em nossa vida, Pai. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que se alguém essa noite aqui, Senhor, ainda não conhece o Senhor e tem, ó Deus amado, andado fora do seu caminho, eu te peço que o Senhor, ó Deus, toque esse coração e acolha essa vida, Senhor meu Deus, na sua presença. Se alguém aqui, ó Deus, tem estado fraco na fé, tem caminhado, ó Deus amado, com um pé, Senhor meu Deus, dentro da santidade e outro, ó Deus, na carnalidade, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, abre os olhos dessa pessoa, Senhor, e tira ela, Senhor meu Deus, de toda a aparência do mal, e traz ela, Senhor meu Deus, para a santificação, ó Pai. E se, ó Deus bendito, aqueles que aqui estão, ó Deus bendito, vivendo de fato naquele lugar onde se ouve a sua voz, naquele lugar onde o Senhor transforma, naquele lugar, ó Deus, onde o Senhor torna a vida melhor, torna a vida plena, torna a vida, Senhor meu Deus, de uma forma tal, ó Deus, onde nós, ó Deus, somos de fato envolvidos, tomados por Tua presença. Eu te peço em nome de Jesus, motiva essa pessoa, Pai, a se consagrar mais e mais e mais diante do Senhor, ó Deus, e que a cada momento, ó Deus, nós possamos entender, ó Deus, que vamos dar graças a Ti, ó Pai, por Cristo Jesus, nosso Senhor, ó Deus, porque, ó Deus, somos lavados e redimidos nesse sangue, e não há, Senhor, nenhuma condenação sobre nossa vida, porque, ó Deus, nos encontramos no Senhor, ó Pai. Ó Deus, bom é o Senhor, ó Pai, bom é a Sua presença, bom é sermos, ó Deus, chamados Teus filhos, e bom é saber, ó Deus, que o propósito do Senhor para a nossa vida é, ó Pai, fazer com que Cristo Jesus, nosso Senhor, de fato, apareça em tudo aquilo que nós somos, e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a de fato nos livrarmos, ó Deus, de tudo aquilo que nos faz tropeçar e andarmos, ó Deus, de uma forma renovada diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor volte o rosto dele para ti e te conceda graça. Que o Senhor volte o rosto dele para ti e te dê paz. Em nome de Jesus. Amém.